manter o som desativado, que é para não haver interferências nas apresentações dos outros. No bate-papo, quem quiser pode ir lançando perguntas, nós vamos tentar, estando atentas, para depois elas poderem ser compiladas e dirigidas no debate final. Portanto, o formato, e aproveito para dar as boas-vindas aos nossos oradores, o professor Luciano Lourenço, o professor Pedro Bing e o Dr. Alexandre Rodrigues, e conto que mais tarde ainda se junta a nós o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, o Dr. Francisco Rolo. Portanto, o formato vai ser 4 apresentações, entre 10 a 15 minutos, e depois, a seguir, no final das apresentações, ter um pequeno debate do cruzamento destas 4 visões. Portanto, este seminário surge no âmbito da alteração da licenciatura de Desenvolvimento Regional do Ordenamento do Território para uma licenciatura em Gestão do Território. A licenciatura vai manter em muitos aspectos a sua abordagem de gestão e de planeamento urbano, mas há uma correção da estrutura do curso para tentar responder aos desafios mais atuais. E nesse sentido também achamos interessante, também no mesmo movimento da alteração do curso de Desenvolvimento Regional do Território, começar com uma série de seminários, dos quais este é o primeiro, sobre gestão do território. A estrutura deste seminário foi ter 4 perspectivas de gestão do território, de escalas diferentes, mas todas no interior, muito à volta da temática da floresta, da Serra do Açor e da gestão do nosso interior, e uma mais política, outra mais associativa, outra mais centrada numa perspectiva ecológica e outra mais centrada nas oportunidades que existem de financiamento e de gestão. E para isso temos, acho que, um painel de luxo com o Dr. Luciano, que é um professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, de Geografia, e também presidente da direção da Associação da Açor, com o professor Pedro Brinco, da Escola Agrária de Coimbra, que liga muito a questão da ecologia e do planeamento urbano, e com a doutora Alexandra Rodrigues, diretor da CCDR, e contamos nós também, diretor de serviços da CCDR, da parte de desenvolvimento regional, e também contamos mais tarde com o presidente da Câmara o Dr. Francisco Rolo. A sequência das intervenções vai ser primeiro o professor Francisco, o professor Luciano Lourenço, e depois a seguir o professor Pedro Bing, finalmente o presidente da Câmara, o Dr. Francisco Rolo, e a doutora Alexandra Rodrigues. Sem mais delongas, ia passar a palavra ao professor Luciano. Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar os palestrantes, o Dr. Alexandre Rodrigues, o Sr. Bring, que já não via há algum tempo e que é um prazer revê-lo por aqui, e na pessoa do nosso moderador, nosso presidente da Câmara, o Dr. Francisco Rolo, que acaba de entrar, e diria eu que na pessoa do nosso moderador, o professor Gil Ribeiro, saúdo este GO e felicito-a pela organização deste webinar. Começo naturalmente por agradecer o convite para participar e, como estamos limitados no tempo, eu iria partilhar a minha apresentação. Acadei como título, ou melhor, como foi sugerido o título, a Serra do Açor como motor de desenvolvimento regional. Enfim, a Serra do Açor, como todos sabemos, é uma região montanhosa, desconhecida para muita gente, por se situar entre 2 áreas porventura mais conhecidas, uma Serra da Lousã, na proximidade de várias cidades, a Serra da Estrela, porque é o ponto mais alto, o ponto culminante de Portugal,
e toda a gente gosta de ir à Serra de ver a neve, e portanto o Açor fica aqui num contexto intermédio, com possibilidade de várias delimitações, não vamos entrar nisso, mas vamos ver que do ponto de vista morfológico é efetivamente, há aqui um conjunto que constitui a Cordilheira Central na parte norte, a norte do Zeze, e a Serra do Açor, portanto, corresponde a essa parte intermédia. Quando procuramos na literatura encontrar definições para a Serra do Açor, há várias, não vamos aqui dissertar sobre isso, mas uma relativamente simples, de uma apresentação de João Adrião sobre a paisagem da Serra do Açor, em que tratava uma quarta dimensão, curiosa, associada às lendas, aos tesouros, às moras encantadas, enfim. Ele delimita a Serra do Açor de uma forma relativamente simples, compreensível, e por isso sublinho aqui do Alva ao Zeze, portanto, dois rios que fazem um enquadramento nordeste, noroeste e a sueste, e depois da Lousa à Estrela, as tais duas serras entre as quais ela se situa, e depois em termos altitudinais, de 200 aos 1418 metros do Picoto do Açor. Enfim, aqui a área ampliada, e quando nos centramos na Serra do Açor, nessa denominação, na marca, se quisermos, vemos que ela está muito associada à morfologia. Não vamos entrar aqui em pormenor, mas é possível destacar a parte culminante a norte do Rio Ceira, que está aqui representado, as maiores altitudes do São Pedro do Açor e do Claveço do Gandufo, 1342 metros, ou do Picoto de Cebola, 1418. Depois há aqui a falha conhecida como falha da Lausanne, que se prolonga por Arganil, Coja, depois entra no fosso do Médio Alva, que do ponto de vista estrutural delimita a Serra Norte, mas por uma questão da vertente continuar até ao Rio Alva, podemos tomar o limite do Alva como sendo o término da Serra do Açor a norte. A sul é chamada Falha de Cebola, que faz esse limite, mas também a vertente prolonga-se até ao Zeze e, portanto, poderemos situar-nos aqui neste contexto. Depois a Serra da Estrela, a separação do granito para o xisto, e aqui na Serra da Lousã são os penedos vergóis que normalmente marcam a diferença. Portanto, há aqui acidentes tectónicos que também podem ser utilizados do ponto de vista estrutural, mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes, vamos para coisas relativamente mais simples que associam o nome da Serra do Açor. Uma das associações mais antigas, penso que é a ADESA, que é uma associação que não tem a ver com estes limites e, portanto, vemos aqui também como a geografia, por vezes, pode ser relativamente deturpada no seu conceito etimológico de serra, porque, enfim, a Pampilhosa da Serra, Góis e Arganil são três municípios que integram sem grande problema a Serra do Açor. A parte sul de Oliveira do Hospital, claramente que sim. Tábua, tenho algumas dúvidas, ou não tenho dúvidas, acho que não, e Penacova muitíssimo menos. Portanto, aqui há uma associação com outros objetivos que se rege essencialmente na Serra do Açor, ou se desenvolve na Serra do Açor, mas que agregou outros municípios. Depois há aqui a ADIVER, que todos conhecemos como Associação de Desenvolvimento Integrado Aveira Serra, que não tem incorporado propriamente o nome, mas na sua definição, isto é tirado da sua página, diz claramente que é um território de montanha onde a imponência das paisagens da Serra do Açor contrasta com a beleza dos vales, Alva, Alvoco, Mondego, enfim, poderíamos referir outros. Portanto, a Serra do Açor acaba por estar também ligada, de certa maneira, a este potencial atrativo da Beira Serra, que entra, como o próprio nome indica, pela Serra. E, portanto, todos conhecemos um conjunto vasto de riquezas que estão associadas a este território. Depois, continuando a pesquisa, passamos para as associações. E eu encontrei a Associação dos Amigos da Serra do Açor e achei curioso, já tinha ouvido falar dela, mas encontrei no Facebook. A última publicação é de 11 de outubro de 2017, portanto tenho
alguma dúvida neste momento se a associação se mantém em funcionamento? Presumo que sim, mas não é muito ativa, ao contrário de uma outra, designada também Amigos Serra do Açor, a ASA, Serra do Açor Beira Serra, que é muito mais ativa, tem muitas publicações, tem um texto de enquadramento, enfim, que aparece aqui no tópico, quantificando a área que eles entendem por Serra do Açor em quilómetros quadrados, os municípios que a integram, enfim, dá uma série de informações do ponto de vista turístico, enfim, Linda Serra, freguesias históricas, a aldeia Presépio do Piódão, ou de São Gião, onde começa a Serra do Açor, e por aí fora faz referência aos pontos mais altos, São Pedro do Açor e Gonduf, que já vimos a norte, e o Picote de Cebola a sul, e por aí fora. Portanto, tem uma série de informação relativa ao vário contexto em que é possível desenvolver, do ponto de vista turístico, a Serra do Açor nas suas várias vertentes naturais, do património edificado, do património cultural, da gastronomia, enfim, um conjunto vasto de situações que têm a ver com as aldeias históricas, têm a ver com as aldeias de xisto e têm a ver com muitos outros aspectos, como, por exemplo, referem as quedas de água da Fraga da Pena, como há outras que não estão referidas aqui, mas que se situam na Serra do Açor e que ultimamente têm tido algum desenvolvimento em termos de turismo, quer o Poço da Broca, quer as Cavoqueiras da Forja, a Peneda da Sombra, enfim, há várias quedas de água interessantes. Como referem também a barragem de Santa Luzia, num contexto completamente distinto, mas que está relacionado com a água. E, portanto, há aqui um conjunto vasto de fatores de natureza paisagística que podem ser entendidos como possíveis motores desse desenvolvimento. Depois a Serra do Açor aparece ligada a outras associações, por exemplo, a dos apicultores ou a dos caçadores. Enfim, são finalidades completamente diferentes, mas que mostram como a marca Serra do Açor acaba por ter importância. E também em termos florestais, a Floresta da Serra do Açor deverá ter sido a última associação a ser constituída, tem a sede em Arganil e está bastante ativa e tem um papel importante no desenvolvimento florestal da Serra do Açor. Depois há outras designações associadas ao parque eólico, por exemplo, que começou com 10 aerogeradores e neste momento tem bastantes mais. Todos conhecemos a paisagem protegida da Serra do Açor e os sítios de particular interesse, a Mata da Margaraça e a Fraga da Pena, enfim, é uma pequena área protegida no conjunto vasto da Serra do Açor e, por fim, o agrupamento de baldios da Serra do Açor, a chamada Aço Açor, que estou aqui, de certa maneira, a representar e que poderá vir a ser o motor de desenvolvimento regional. O Dr. Mário Luís quantificou a área, 35% dessa área que ele identificou como sendo da Serra do Açor ligada à associação, na Serra do Açor Unidade Geomorfológica, 35% é composta por baldios, portanto por áreas comunitárias, o que tem uma grande representatividade e, portanto, pode efetivamente, até porque constitui a ossatura, o ponto central dessa área, vir a desenvolver-se através de vários projetos, enfim, estão aí alguns que ele pretende desenvolver, mas neste mapa vemos alguns dos baldios pintados aqui a verde que já integram a atual associação, o agrupamento de baldios, portanto aqui a norte temos Alvoque das Várzeas, o São Sobral, o Bolinho, o Porto Silvado e depois o Piódão, e no núcleo mais ocidental temos Água de Alto, Monte Redondo e a Espulca. Como veem, estão aqui representados muitos outros baldios e, portanto, é possível desenvolver esta área, dar-lhe uma certa unidade, se a associação continuar a funcionar como esperamos e que possa vir a dinamizar do ponto de vista florestal, mas também do ponto de vista turístico, toda esta vasta região. A título de exemplo, e porque não temos muito tempo,
eu vou aproveitar um trabalho desenvolvido pela Escola Secundária da Oliveira do Hospital, que pediu ao público para identificar as 7 maravilhas do concelho, isto foi em 2011. E dessas 7, 3 delas, pelo menos, aparecem na Serra do Açor. O Santuário da Nossa Senhora das Preces, identificado como maravilha cultural e maravilha ambiental, e o Monte Pulporinho, onde está a Senhora das Necessidades. Eu, partindo aqui do Santuário da Nossa Senhora das Preces, tivemos um representado nesta área, mas que é um pouco mais vasta, porque tem aqui uma parte da mata que ardeu, nesta altura estava em reflorestação. É um ponto que permite o desenvolvimento de uma série de percursos, tem uma tradição grande em termos de romaria, mas também do seu património edificado, do património natural, distribui-se por 3 centros, o Santuário propriamente dito, a Santa Eufémia e a Senhora das Necessidades, e tem condições para poder proporcionar à sua volta uma série de percursos turísticos, mais curtos, mais longos, e eu vou aproveitar exatamente para, percorrendo um pouco alguns aspectos do santuário, porventura para quem não conheça, a maior parte com certeza que sim, aqui a recuperação que se fez já depois do incêndio, onde há alojamento, onde o parque florestal tinha uma grande importância, mas que, enfim, com o incêndio foi em parte afetado, e depois o Monte do Pulporinho, de onde se tem uma vista panorâmica 360 graus, desde a Estrela a Lausanne, desde o Caramulo ao Açor, enfim, é um ponto importante de observação para várias áreas, dinamizado através de várias outras atividades ligadas, por exemplo, à subida épica, em termos de bicicleta, enfim, há vários outros motivos que vale a pena subir ao monte para dominar a serra. Entrando nos tais 4 percursos que estão aqui representados muito sumariamente, e como o tempo obriga a que façamos este percurso rapidamente, eu não vou entrar em detalhe sobre cada um dos aspectos, mas tratamos basicamente neste circuito uma ida à Serra da Estrela, passando por aspectos culturais importantes do Concelho de Oliveira do Hospital, nomeadamente está assinalada Lourosa e Bobadela. Lourosa, como sabemos, a Igreja Moçárabe que domina a visita. Depois, na Bobadela, são ruínas romanas, enfim, que têm tido o cuidado, um certo esmero do tratamento dos últimos tempos. Depois a subida à Serra com a neve, a descida por Loriga, pela Cabeça, enfim, por áreas mais ou menos emblemáticas até à Vide, onde se pode subir pela Ribeira e ir até ao Piódão e daí regressar à Senhora das Preces. O Piódão com neve, um dos atrativos, a tal Peneda da Sombra, esta queda d'água, e muitos dos que vão ao Piódão já tiveram a oportunidade de visitar, e depois outros percursos, um mais curto, que tem como objetivo, digamos assim, passagem pela serra em direção, este é o alto de São Pedro do Açor, em direção ao Vale do Ceira e desse parte montante, digamos assim, do Vale do Ceira, aqui com água retida na barragem do Alto do Ceira, de que temos aqui uma imagem, portanto, um vale relativamente encaixado nestas serras mais altas, a norte, São Pedro do Açor, a sul, o Picoto de Cebola, todas elas com muitos parques eólicos, e que pode terminar nesta descida para sul, na barragem de Santa Luzia, um lago artificial importante nesta área, e que depois, de regresso ao norte, podemos passar por Feijão, que é outra das aldeias características da Serra, onde há, do ponto de vista cultural, aspectos por vezes desconhecidos, como é o caso deste forado no Val Pardieiro, enfim, muitas outras situações que poderíamos ter em conta. De um ponto de vista mais
ambiental, digamos assim, há aqui o itinerário 3, que passa pela Mata da Margaraça, que todos conhecemos como um dos ex-libris do reduto florestal que cobriu as nossas serras, e portanto esta é uma reserva importante, também afetada por incêndios, mas felizmente tem conseguido regenerar. Se trata de outro tipo de floresta, com um interior com recantos extremamente interessantes, e como se trata de folhosas, a paisagem muda consoante a estação do ano. Eu não estou aqui a mostrar nada que não se saiba, é apenas chamar a atenção para algumas das potencialidades da casa, onde se pode ficar eventualmente alojado, enfim, depois os pormenores que a mata pode proporcionar, com a reserva de recreio da Fraga da Pena, também uma cascata bem conhecida, com aspectos nas proximidades do ponto de vista geomorfológico extremamente interessantes, no caso das ranhas conhecidas sobretudo em Espanha, mas também aqui ao longo da bacia da Lausanne. Essa tem a particularidade de ser constituída apenas ou quase exclusivamente por xisto. Depois, outros santuários, outras paisagens na área envolvente, o Val do Alva, que já falámos várias vezes, como limite a norte, aparece com praias fluviais muito interessantes, ao longo de todo o rio, enfim, a boa vista do Miradouro, aqui detalhes da sua praia fluvial, a Ponte das Três Entradas e, de novo, no Santuário da Senhora das Preces. Agora, para uma viagem mais curta, digamos assim, e mais centrada em aspectos naturais, professor, já vamos em 17 minutos. Já estou a terminar. A morfologia, enfim, como estamos com pouco tempo, mais algumas fotografias só para mostrar detalhes importantes que muitas vezes passam despercebidos, que do ponto de vista turístico são relativamente importantes, mas que agora vamos passar rapidamente para terminar com o património gastronómico, que é sempre atrativo, e aqui estão alguns dos exemplos, não só do gastronómico, mas também do uso dos materiais que se utilizam na serra. E como estamos na primavera, permita-me, Sr. Moderador, que leia aqui do Miguel Torga: vamos ressuscitar, escolher flores de giesta e tojo, estamos na altura delas floridas, são ouro sem preço, vamos àquele cabeço, poderá ser o Monte Culturinho, engrinaldar a esperança. Temos a primavera na lembrança, aqui temos-la presente neste momento, temos calor no corpo entorpecido. Vamos depressa, a vida recomeça, a seiva acorda, nada está perdido. Portanto, ainda estamos a tempo e, quando temos dúvidas, podemos retirar-nos a estes vales, a estas fontes, a estes frescos jardins e pátrios rios, e quando estão cheios podemos passar pelos montes e neles pescar quando vão vazios. Contentes destes ares e horizontes, quando estamos aí para Oliveira do Hospital, sem a corte invejar, passamos os estios e pelos invernos cantamos os teus louvores de outra musa de melhor merecedores, dizia o Brás Garcia de Mascarenhas, como está plasmado no Mirador da Globo. E muito obrigado e peço desculpa por ter gasto mais uns minutos. Muito obrigado. Terminar com Miguel Torga, melhor é impossível. Eu para mim, terminava já o webinar e íamos todos já para a Serra do Açor, que fiquei aqui com apetite para passear. Alguns sítios que não conhecia, alguns que já conhecia, foi muito bom. Pronto, eu não vou roubar mais tempo, vou já desafiar o professor Pedro Bringa a arrancar com a sua perspectiva mais centrada no ordenamento e na ecologia. Muito obrigado, muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Eu comecei por saudar o professor Luciano Lourenço. Tenho muito gosto em revê-lo e em escutar os seus ensinamentos. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Alexandre Rodrigues, o Gil, nosso moderador, Gil, e também meu colega, e também o meu amigo e agora autarca, José Francisco Rolo. Tenho muito gosto em estar aqui convosco e vou partilhar algumas reflexões e alguns apontamentos sobre o planeamento florestal desta serra, à luz daquela que também tem sido a minha experiência, tanto do ensino como da investigação e como do próprio planeamento que tenho feito. E eu vou mencionar simplesmente, vou falar de 3 pontos, vou fazer um pequeno apontamento histórico, vou
descrever-vos, eu não tenho apresentação PowerPoint, eu não costumo usar apresentação PowerPoint, não é meu hábito todo, prefiro falar diretamente e eventualmente mostrar-vos algumas ilustrações com o Google Earth, e vou depois falar sobre o silvopastoriço e a caça, alguns aspectos da madeira e da cortiça, alguns aspectos dos incêndios e finalmente dar uma perspectiva do futuro. E eu começaria por chamar a atenção pelo aspecto que a Serra do Açor tem hoje, que é este que vocês aqui veem. Aqui temos a nossa serra, eu vou pôr aqui a carta militar para aqueles que quiserem identificá-la melhor. Nós temos aqui, perdão, estão a vê-la, mas espero que isto, temos ali o Piódão. Estamos a ver. Ok, temos ali o Piódão, o Oliveira do Hospital ali ao fundo, e aquilo que eu tenho a ensinar é que, reparem, a começar a prestar atenção é, reparem bem, a olho nu, aquilo que se observa nesta serra é praticamente tudo rocha viva. É quase tudo formações de xisto, alguns pontos haverá algumas cristas quartzíticas, mas nós temos essencialmente uns cabeços onde nós encontramos apenas litossolos, solos esqueléticos, solos paupérrimos, muito pobres em nutrientes, com escassíssima capacidade de retenção da água. E também com um escassíssimo coberto vegetal. Qual é a história florestal desta serra? De onde é que nós vimos e para onde é que nós vamos? É preciso ver que, basicamente, desde há cerca de pouco mais de 3.000 anos, desde finais da Idade do Bronze, que o ser humano esteve em constante combate contra a floresta. Basicamente, os nossos antepassados, a partir do momento em que dominaram a tecnologia do ferro, começou um arroteamento extensivo das serras para obter terreno para agricultura, mas também para pastagens. E aqui, como em toda a bacia do Mediterrâneo, o que nós encontraremos, e falo especificamente da bacia mediterrânea, falo das zonas de clima mediterrâneo, que é as zonas onde o verão é quente e seco. Lembremos que 80% do continente europeu tem um verão úmido. É apenas os países que têm bacia, que têm costa para o Mediterrâneo, aos quais também se são a Portugal, que não tem costa para o Mediterrâneo, que também tem clima mediterrâneo, que têm pelo menos 3 meses de seca. 3 meses de seca no verão. Em Oliveira do Hospital chove mais do que em Londres. O que se passa é que em Oliveira do Hospital não chove no verão, enquanto que em Londres chove. Por isso é que nós não temos incêndios em Inglaterra, mas aqui temos. Mas o que nós assistimos desde a antiguidade até aos nossos dias é que tipicamente os povos de toda esta zona do Mediterrâneo iriam habitar os vales, e depois nós iríamos necessitar, esses povos iriam necessitar de madeira para combustíveis, naturalmente, mas também iriam necessitar de adubo para fertilizar os seus campos. Então, temos aqui a aldeia de Vide, como poderíamos ter tantas outras aldeias assim nos vales. O que nós observamos durante praticamente 3.000 anos foi que, e as contas estão feitas para muitos pontos da Europa, se nós contabilizássemos o que é que havia nos registros paroquiais, nós teríamos que 150, 200 almas, era o típico pelas aldeias da região mediterrânea que foi, a maior parte das aldeias, naturalmente, que haveria vilas maiores, mas as aldeias de subsistência teriam 150, 200 pessoas, e consoante a fertilidade dos terrenos, nós poderíamos calcular para aquela população quantos hectares de terreno seria necessário cultivar. Qual seria o aros e depois qual seria a área que seria necessário pastorear para fertilizar os mesmos campos que se necessitava de fertilizar. E a verdade é que nós, para a maior parte do território português, se nós contabilizarmos a baixíssima produtividade agrícola da altura, se nós contabilizássemos a necessidade de adubo para terrenos tão pouco férteis, se nós meditássemos também a escassa produtividade vegetal destas serras de xisto, o que nós verificaríamos é que, por exemplo, uma aldeia como esta poderia necessitar eventualmente de umas largas centenas ou escassos milhares de hectares para manter a sua população, a aldeia do lado também, as aldeias do lado também. Bom, nós fazíamos as contas, a quantidade de população e os hectares necessários para a agricultura e para a pasto, e chegamos cedo à conclusão que a partir do início da Idade do Ferro já não havia espaço para a floresta. A floresta foi obliterada do território português antes mesmo da chegada dos romanos. E assim permaneceu o território português a ser sistematicamente
as serras serem sistematicamente pastoreadas para obter estrume que iria adubar os campos agrícolas dos pés. E nós verificamos também que nestas zonas, aqui no nosso país também, quando se deram momentos cruciais da nossa história da agricultura, como por exemplo com os descobrimentos, quando se deu a introdução de produtos agrícolas do Novo Mundo, quando se introduziu o milho tornou, por exemplo, aqui no Piauí, o Mencel, tornou ainda necessário ainda mais adubo e, portanto, tornou necessário pastorear zonas ainda mais altas e terrenos ainda mais marginais, e o milho aumentou a população ligeiramente, porque é uma planta mais produtiva do que o milho painço, ainda exerceu mais pressão sobre a floresta, e finalmente, a partir de 1820, quando se começou a cultivar a batata em Portugal, nas zonas dos vales, ainda mais a população aumentou e mais pressão constituiu sobre as nossas serras. E assim é que nós verificamos que, ao longo dos séculos, o nosso país praticamente não tinha floresta. Nós chegámos a finais do século XIX, o país tinha menos de 2% do território coberto por massas florestais. O resto era quase tudo pastagens, incultos e campos agrícolas. É um mito dizer-se que a floresta em Portugal foi cortada por altura dos descobrimentos para construir as caravelas. Foi cortados alguns bosques, sim, nas bacias nas ribeiras do Oeste e no Tejo, mas para aquela altura, para a altura dos descobrimentos, a maior parte das nossas florestas já tinham sido cortadas. Aliás, uma pessoa analisa a história naval do nosso país e verifica que, e nós verificamos que boa parte da nossa madeira vinha da Escandinávia, e nós assim que pudemos, nós portugueses assim que pudemos, exportámos os estaleiros navais eu vou aqui fechar isto por um bocado, desculpa, não. E a partir do momento em que nós começámos a ter o Império Ultramarino, começámos a produzir navios na Índia, com madeira da Índia, e também no Brasil. E continuámos na Ribeira das Naus a produzir navios com madeira importada da Escandinávia. Portanto, nós chegamos ao finais do século XIX praticamente sem florestas. Nós encontramos isto amplo registro histórico disto. Nos registros paroquiais, encontramos nas narrativas de viajantes estrangeiros, até encontramos no livro do Duarte de Armas, um livro do século XV, onde estavam descritos desenhados os castelos portugueses, e não vemos na paisagem floresta. Okay? Agora, outra questão que é curiosa com Portugal, para além do facto de ao longo de toda a nossa história praticamente não termos tido floresta no nosso território, por pressão da silvopastorícia, outra característica muito curiosa no nosso país é que nós tivemos o território constantemente ao longo dos séculos a ser fragmentado pelas heranças. Cada vez que falecia o titular de um terreno, nós aplicávamos os nossos princípios do direito sucessório, que é um direito sucessório de base visigoda, e repartíamos os terrenos igualmente por todos os sucessores, algo que não acontecia, por exemplo, nos países onde se aplicavam mais as normas do direito romano em matérias sucessórias, em que a propriedade se tendia a concentrar no primogênito. E, portanto, em Portugal, à medida que os séculos foram passando, a propriedade foi ficando fragmentada a tal ponto que nós chegamos aqui à região centro, na qual está a Serra do Açor, naturalmente, com propriedades diminutas, propriedades em média de meio hectare. O governo português, em 1928, procurou impedir que este processo de fragmentação da propriedade continuasse a acelerar e, em 1928, introduziu uma cláusula que é a unidade mínima de cultura, que era uma dimensão abaixo da qual a propriedade agrícola não podia ser fragmentada. Isso aplica-se desde 1928, mas o que não se aplicou foi o impedimento da fragmentação da titularidade. E, portanto, desde 1928 em diante, a propriedade agrícola, a propriedade propriamente dita não é fragmentada, mas o número de titulares vai aumentando à medida que morrem os titulares e os herdeiros, os seus sucessores, vão mantendo os prédios em avos indivíduos. E é assim que nós chegamos à situação desta região centro, em que nós podemos facilmente encontrar prédios que têm meio hectare agrícola e têm 10, 15, 20 titulares. Isso é muito habitual aqui nesta região. Já agora, aproveito de dizer que eu tenho estado a participar num grupo de trabalho para o Conselho de Ministros, cuja constituição foi por mim proposta e avançou, e já estamos prestes a publicar o nosso primeiro relatório,
e conseguimos fazer a primeira estimativa de qual é a quantidade de prédios que existem no nosso país, portanto, imóveis que estão em nome de pessoas defuntas. Não é? E, de acordo com os dados que nós conseguimos obter, que usando os dados do notariado e das finanças, nós estimamos que qualquer coisa em redor dos 40% a 45% dos prédios que existem em Portugal pertencem a pessoas que já morreram. E os herdeiros ou não se habilitaram, ou então não dividiram a propriedade. Portanto, nós temos aqui uma situação muito curiosa aqui em Portugal, sob o facto de termos um clima mediterrâneo, portanto, com incêndios no verão, sob o facto de termos herdado serras que durante praticamente 3.000 anos estiveram sujeitas a um regime de queimadas para a silvopastoriça e, portanto, erodiram-se muito, ainda temos uma situação de serras que estão fragmentadas, a propriedade está fragmentada e a titularidade dessa propriedade está mesmo fragmentada. E é assim que nós vamos olhar de novo para esta serra e o que é que nós vemos? Nós pode dizer-se que temos aqui uma situação verdadeiramente dramática em que temos solos esqueléticos por 3.000 anos de queimadas, nós temos um clima mediterrâneo que vai provocar incêndios no verão e temos este território fragmentado em propriedades de meio hectare em nome de pessoas que já morreram há 30, 40, 50, 60 anos e os herdeiros ou não compareceram ou existem, ou cada um desses prédios pertence a 10, 15, 20 primos em primeiro ou segundo grau que não se entendem e não se conhecem. A única exceção a isto é o facto de, ao longo das comiadas, nós temos aqui quase 3.000 hectares de baldios, repartidos por 8 baldios, onde é a única propriedade com alguma dimensão minimamente significativa. E, portanto, nós olhamos para esta serra e nós pensamos, então o que é que se passou com a floresta nestes últimos 200 anos? Já vimos que durante 3.000 anos isto foi extensivamente pastoreado. Sobretudo nas zonas de baldio, no topo da serra, mas nas zonas privadas também foi bastante pastoreado. O que é que aconteceu nos últimos 200 anos? Bom, o que aconteceu aqui nesta zona foi, mais relevante em termos florestais, foi o Plano de Povoamento Florestal de 1938-68, em que o Estado Novo se decidiu a arborizar os baldios para terminar com a silvopastoriça, que estava a causar grande erosão das serras, encontrar mão de obra barata para a indústria que se estava a estabelecer em Coimbra, no Porto e em Lisboa, e, portanto, todos aqueles livros que nós vemos, aquele livro do Quando os Lobos Uivam, do Aquilino Ribeiro, que descreve a arborização dos baldios, podem, em certa medida, ser aplicado também a estas serras, onde os serviços florestais se empenharam em converter as pastagens de baldio em pinhais, esses pinhais para abastecerem a indústria da resinagem, a indústria da madeira, expulsar a mão de obra silvopastoril para a indústria, para a periferia rural e também estancar a erosão que vivíamos nestas serras. Esse plano de povoamento florestal de 38-68 foi aquele que deu os pinhais que até há 20 anos ainda encontrávamos nesta zona e que, entretanto, arderam. O que é que aconteceu com este plano de 1938-68? Este plano de 38-68 previa que depois de ser concluída a primeira rotação de pinheiros, ao fim de 40, 50 anos, esses pinhais deveriam ser substituídos por madeiras nobres, por madeiras da família dos carvalhos, designadamente sobreiros até à cota de praticamente 400, 500 metros, e daí para cima podíamos ter carvalho negral ou carvalho robo, e, portanto, temos madeiras nobres a ocupar o topo da serra. O que é que aconteceu, entretanto? Porquê é que este plano não foi avante? Porque em 1961 começou a Guerra Colonial. A Guerra Colonial chegou a consumir cerca de 40% do orçamento de Estado português, no seu auge, e um dos primeiros sítios onde o Estado Novo foi buscar receitas para o esforço de guerra foi aos serviços florestais. A partir de, salvo 63 ou 64, as receitas que os serviços florestais obtinham pela exploração das matas nacionais e dos perímetros florestais, importa recordar que os baldios não são terrenos públicos, são terrenos comunais, né? Mas de qualquer forma estavam então sob gestão do Estado. A partir da Guerra Colonial ficou determinado que as receitas obtidas pelas explorações geridas pelo Estado iriam ser dirigidas em bruto para o Tesouro e o Ministério das Finanças decidia quanto dinheiro é que se reinvestia nas florestas. Isto determinou que, a partir do momento em que se deu a Guerra Colonial, os serviços florestais em Portugal
passaram a operar sempre num regime de subfinanciamento, num regime de desorçamentação, e significa basicamente que o plano de povoamento florestal nunca evoluiu para a segunda rotação de substituir o pinhal por madeiras nobres. E o declínio dos serviços florestais começou aí, e foi aí que começou o abandono da esmagadora maioria das cerca de 800 casas florestais que existem pelo país. Os serviços florestais, basicamente, começaram a se extinguir-se na década de 60 e em finais da década de 90 foram pura e simplesmente extintos. Professor, estamos nos 15 minutos. É só para... Eu ainda nem há meio. Mas pelo menos chegámos à perspectiva futuro, que eu estou curioso. Claro. Então, em relação à perspectiva futuro, o que é que eu queria dizer? A questão é, entanto, o que é que aconteceu também em Portugal na década de 60? O que aconteceu em Portugal na década de 60 foram duas questões muito importantes. Primeiro, a vulgarização extrema dos adubos de síntese. Os rebanhos deixaram de fazer sentido. Os rebanhos eram muito utilizados para vender estrume. O estrume deixou de ser necessário e também em 1960 começou a vender-se a pílula, o que significa que a população então estabilizou e começou a declinar. Estas serras perderam o sentido demográfico, perderam o sustentáculo económico, perderam o sustentáculo demográfico. Para onde é que nós vamos? Bom, para onde nós vamos para um contexto em que as alterações climáticas vão continuar a ser bastante intensas aqui nesta zona. Prevê-se que até 2050 a produtividade do eucaliptal nesta zona, que é uma importante floresta onde ainda estava cultivada, decresça mais de 35%. A precipitação também vai perder-se em cerca de 1/3, o que significa que o eucaliptal vai perder boa parte do interesse que já aqui tinha, e ao mesmo tempo o próprio pinhal neste momento ainda não encontra condições para se restabelecer. O que é que nós precisávamos de fazer aqui nesta serra? O que nós precisaríamos é de tentar retomar o plano de arborização com madeiras nobres destas serras, que neste caso em particular seria o sobreiro. Mas nós temos aqui um obstáculo muito grande. Pelo menos não temos esse obstáculo nos baldios, que são unidades de gestão muito grandes. Temos um grande obstáculo nas zonas privadas que não são, ou seja, que não são baldios. Com a exploração do sobreiral só é viável com unidades de gestão superiores a 500 hectares. Num território onde a propriedade está fragmentada, em prédios de meio hectare ou menos, e cada um desses prédios tem 10, 15 ou 20 herdeiros que não se conhecem, e o imóvel ainda está em nome do legador, portanto, da pessoa, do antigo titular, nós temos um problema fundiário de primeira ordem. E neste momento, esse será, porventura, um dos principais problemas para a reativação desta serra. Não, em certa medida, o problema não é a falta de verbas nacionais ou comunitárias para a arborização destas serras com madeiras nobres, que no caso seria o sobreiro, que incidentalmente também seria uma espécie autóctone rica em biodiversidade. O problema é a estrutura fundiária, é encontrar os proprietários e conseguir agregar a necessidade de gestão, coisa que as associações de produtores florestais não têm conseguido ainda fazer, porque basicamente só congregam aqueles poucos proprietários que estão de facto dispostos a juntar-se. Há ainda outras variáveis a explorar aqui com grande interesse. Desde logo a caça também, agora que a caça maior já regressou a esta zona, o javali, o veado, o corso, poderiam ser fontes de imensa riqueza se forem bem geridas, porque em muitos outros países do centro da Europa não se pode caçar com a vontade com que se poderia caçar aqui, que nestas tensões tão grandes. É um recurso muito por explorar ainda. E, finalmente, outro recurso que nós precisamos de explorar aqui é a silvopastorícia, particularmente nas zonas de comeada, para completar os planos de gestão da floresta contra incêndios e criar quebra-fogos ao longo das comeadas. Mas para isso nós temos um problema, é que faltam-nos as pastagens, faltam-nos os rebanhos. Nós necessitaríamos, daqui na Serra do Açor, ter sem exagero, precisávamos ter umas 6.000, 7.000, 8.000 cabras a pastorear aqui. Eu duvido que em toda a Serra do Açor haja mais do que 400 cabras, neste momento. Portanto, nós precisaríamos de ampliar a silvopastorícia. Mas para ampliar a silvopastorícia, de novo, nós necessitamos de criar economias de escala. Precisamos de reinventar uma silvopastorícia moderna, atraente para jovens, uma silvopastorícia que aposte muito nas tecnologias, em drones, em coleiras telemétricas,
em cercas elétricas e tudo mais, para criar uma silvopastoriça eficaz para aqui. Nos baldios já existe a economia de escala, já sabemos quem são os proprietários, é possível haver contratos de arrendamento ou comodato, é preciso apoiar os pastores. Fora dos baldios, seria necessário uma política de empastelamento e de fomento às pastagens para criarmos pastagens com dezenas de hectares capazes de albergar rebanhos com 300, 400 cabras. Nós, neste momento, não conseguimos gerir esta serra com rebanhos de 5, 10, 15 cabras que são quase artesanais. Não, é preciso uma economia de escala que ainda não existe. E isto, a silvopastorícia, também é floresta, como a caça também é floresta, como o ecoturismo também é floresta, como a gestão, a prevenção dos fogos também é floresta. E eu se calhar fico por aqui, porque senão, enfim, começo a amassar-vos demasiado e roubo tempo aos oradores seguintes. Muito obrigado pela vossa atenção. Amassar nada, mas temos que fazer aqui uma gestão de tempo, de facto. Muito obrigado. E depois desta exposição das tarefas gigantescas que temos pela frente, aqui precisamos de um presidente gigante para nos dizer como é que as vamos abordar. Bem-vindo, presidente, e passar-lhe já a palavra sem mais delongas. Cumprimentos. Então, muito boa tarde a todos. A gigante aqui é o professor Luciano Lourenço, que acho que eu conheço-vos todos. Assim, pessoalmente não conheço a doutora Alexandra Rodrigues, mas acho que isto, gigante, é mesmo o professor Luciano Lourenço e depois a seguir o Gil Ribeiro. Bem, saúde, assim, o nosso moderador, o arquiteto Gil Ribeiro, o Sr. Professor Luciano Lourenço, o Sr. Professor Pedro Ingo do Amaral, estimados amigos, a Sra. Doutora Alexandra Rodrigues, é um gosto participar desta iniciativa da ESTGO e saudar a ideia da ESTGO fazer um seminário online. Também é uma prova da vitalidade da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e no papel que tem no território, designadamente como posto avançado, como costumo designar, como posto avançado do Instituto Politécnico de Coimbra, aqui no interior da região de Coimbra, aqui no interior da região centro. Quanto ao tema, gestão do território, o exemplo da Serra do Açor. Eu quando olhei para o tema, lembrei-me logo dos instrumentos de gestão do território e do ordenamento do território, e até tive aqui uma conversa muito interessante pela manhã acerca dos instrumentos de gestão e ordenamento do território. Mas depois, dada a riqueza e a especificidade das vossas intervenções, do retrato que o professor Luciano Lourenço fez da Serra do Açor, e particularmente esta abordagem que o querido amigo Pedro Bingo do Amaral fez, particularmente este retrato de que o território que estamos a tratar sempre foi muito dedicado às pastagens, aos incultos e aos terrenos agrícolas. Ou seja, a ideia do mito das florestas. Então, e depois o Gil, a dada altura, o arquiteto Gil Ribeiro falou aqui na questão, precisamos da perspectiva de futuro. O que me remete para a questão, enquanto decisor público, o que é que eu vou fazer neste momento? O que é que eu vou fazer? Oliveira do Hospital tem uma tradição, tem sido o fator de mobilização e de criação de emprego e dinâmica do território muito assente na indústria. E tinha feito um percurso muito assente naquilo que a componente do Val do Alvo, dos Vales do Alvo e do Alvo, da Serra do Açor e da ligação, do canal de ligação à Serra da Estrela proporcionava, que era apostar muito no turismo de natureza. E para isso, acho que o caminho feito foi integrar redes, participar em redes para aprender e em redes para fazer. Integramos a rede das aldeias de xisto e recentemente, e posteriormente, a rede das aldeias de montanha, muito através do instrumento do Programa de Valorização de Recursos Endógenos, dos PROVER, particularmente este último PROVER de iNature, portanto, turismo de natureza em áreas classificadas,
que alimenta o projeto da Rede das Aldeias de Montanha, que no caso da Oliveira do Hospital beneficia intervenções de promoção, animação do território e valorização das aldeias no domínio, portanto, nas aldeias de Sangião e Alvoco das Várzeas, e a Rede das Aldeias de Xisto que integramos através de Aldeia das 10. Com esses instrumentos, tentámos trabalhar tudo que fosse a componente endógena, a componente das amenidades desses espaços, particularmente, como disse, dos vales do Alva e do Alvoco. E as coisas foram acontecendo. Até hoje hoje a Aldeia das 10 tem uma grande notoriedade, tem proporcionado investimento, houve uma componente de regeneração urbana da aldeia, houve uma componente que teve a ver com a criação da marca, proporcionou uma série de investimentos na área do turismo, no domínio do alojamento, foram estruturados 5 percursos pedestres que ligam quer a Aldeia das 10, Serra acima, quer a Aldeia das 10, Vale abaixo, até ao Vale do Alva, e no âmbito da Rede das Aldeias de Montanha, também em Alvoco e Sangião, tem-se estruturado caminhos de montanha, um que liga Alvoco até Vide, em direção à Serra da Estrela, fazendo aqui uma conexão entre, portanto, Alvoco e a Aldeia da Cabeça, a aldeia designada como Aldeia Natal, e um outro percurso circular, portanto, também em Sangião, e, obviamente, dadas as características do território, o facto de integrarmos uma zona escura, integrar o projeto dos Dark Skies, das aldeias do Xisto e da própria cima da região de Coimbra, tem aqui dado também oportunidades de atrair determinados segmentos de turistas e visitantes. Mas isto, obviamente, também podemos falar a grande rota do Alva, que tem por pretensão, eu digo pretensão porque liga desde o Val do Rocim até ao Mondego, em Penacova, está o segmento, falta fazer o segmento entre o Val do Rocim, essa comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, até chegar ali ao Oliveira do Hospital, lá até à zona de Sangião, está desde Sangião, ou se quiser, desde o final de Sandumil até Penacova. Portanto, foi ali mais outro canal de atração e de valorização do potencial endógeno. Agora, há aqui uma realidade com a qual nos temos que confrontar, que foi o facto, foram os incêndios de 2017, portanto, devastaram uma importante parcela do território, 97% da superfície florestal do concelho foi integralmente destruída, e hoje estamos naquele ponto que há pouco o professor Pedro Bingo do Amaral referia, e precisamos de pastagens, precisamos de rebanhos, precisamos de retomar a silvo-argo-pastorícia, numa lógica de mitigação das alterações climáticas, e precisamos naturalmente do território ocupado. Chegados aqui, o instrumento que temos é o recurso ao Programa de Transformação da Paisagem, particularmente às áreas de gestão, às AIGPs, às áreas integradas de gestão da paisagem, e particularmente aos planos regularmente de gestão da paisagem, os PRGPs, instrumentos financeiros para dinamizar estes mesmos espaços. E aqui é fulcral a componente de ordenamento e a componente de gestão e a componente do instrumento financeiro. O que percebemos até ao momento, e também foi tocado e bem tocado, essa questão, que é a questão da propriedade. Oliveira do Hospital neste momento tem 66,6% da propriedade cadastrada, e o professor Pedro Bingra tocou aqui no essencial, que é o problema da fragmentação da propriedade, e isso verifica-se na propriedade que está cadastrada. A título de exemplo, eu que tenho a fama de ser proprietário de um terreno mais ou menos abandonado ali entre Lagares da Beira e o Hervedal da Beira, esse terreno que terá o tal meio hectare que o professor Pedro Bingra do Amaral referiu, é meu e de mais 8 primos.
E essa é a realidade. Eu, curiosamente, até tinha falado com alguém, nomeadamente o engenheiro florestal, sobre o tipo de povoamento que ali podia fazer. O problema é que eu tenho agora que dialogar com os meus primos todos para resolver a questão de fazer ali um projeto de rearborização daquele espaço. Agora, aqui uma componente que também está afeta ao tema que me foi, a questão dos produtos típicos. Oliveira do Hospital tem hoje uma enorme margem de crescimento ao nível da produção do queijo Serra da Estrela e do reforço do efetivo ao nível da ovelha bordaleira Serra da Estrela, e refiro-me aqui à questão, ao tema ovinicultura. Obviamente que os últimos anos têm vindo a provocar uma grande redução do número de pastores, tem vindo, por outro lado, tem havido um crescimento da componente industrial da produção do queijo, que deixa de ser queijo Serra da Estrela, ou seja, denominação da origem industrial, mas há uma efetiva perda de pastores, e perda de pastores implica perda de pastagens, implica a humanização da paisagem, implica o descuido, o abandono da paisagem, implica não haver áreas tampão, que no caso da eclosão ou da propagação de incêndios são fundamentais, e outra questão tem a ver com a redução do número de efetivos da ovelha bordaleira Serra da Estrela, que dá sustentabilidade à produção do queijo Serra da Estrela. De outra forma, não é possível produzir queijo da Serra da Estrela denominação de origem protegida. Primeiro, porque não é um animal tão rentável do ponto de vista da produção de leite como outras espécies exóticas, que muitas vezes são importadas e portanto, são criados rebanhos mistos com essas espécies e, obviamente, adultera a qualidade do leite, que naturalmente inibe a certificação como produto DOP. E, por outro lado, há também um abandono histórico e progressivo da atividade. Respostas a isto. Criou-se o programa de valorização da fileira dos queijos DOP da região centro, um projeto de consórcio, um desafio lançado pela CCDR, criou-se a Escola de Pastores, e criou-se a Escola das Queijeiras, criou-se o cheque Val Pastor mais, o Val Pastor para puxar mais gente pós-formação específica, Escola Superior em Viseu, na ESAC, em Coimbra, para puxar mais gente para o setor e, portanto, valorizar, e através do cheque, portanto, valorizar o regresso à atividade. Era importante fazer essa avaliação destes instrumentos e percebermos se temos novos atores neste domínio, que, volto a dizer, é de fundamental importância. Outra componente importante tem a ver com as novas medidas anunciadas para a partir de 2023, que são os incentivos no âmbito da política agrícola comum, que antes não existiam, relativos à aquisição de cabeças de gado, nomeadamente ovelhas bordaleiras Serra da Estrela, para a produção do queijo Serra da Estrela. E um conjunto de incentivos ligados à atividade que os pastores desenvolvem no território, incentivando financeiramente essa atividade para atrair mais gente e particularmente sangue novo para o setor. Assim como há hoje novas formas de agricultura que surgem, com gente qualificada, com gente que vem com gente essencialmente vem da ESAC, agora passa a publicidade, se instalam no domínio não foi para dar graça ao professor Pedro Bingra, mas é verdade, gente que vem da ESAC se instala no domínio da fruticultura, particularmente a produzir maçã bravo de Esmolvo, e a Oliveira do Hospital tem aqui uma expressão importante, crescente,
e um novo desígnio que o território tem vindo a encontrar, que é a produção de pera passa de São Bartolomeu, portanto uma variedade regional que todos os anos vê alargar o seu perímetro de produção. É um produto de elevado valor, posso dizer que o quilo, preços de 2021, vale 25 euros, portanto o quilo de pera passa de São Bartolomeu. Portanto, são um conjunto de produtos que estão a regressar. Eu acho que não, tenho a certeza que o domínio do queijo Serra da Estrela e tudo que está associado ao queijo Serra da Estrela, sabe? Este é um setor que tem uma margem importante para crescer, a crescer o número de rebanhos, o número de efetivos por rebanho, o número de pastores, que por sua vez proporcionarão mais áreas de pastagem neste território e havendo pastagens haverá ovis, haverá condições para digamos, ter mais permanência humana no território. Obviamente que associado a isto desenvolve-se todo aquele nicho que deixa de ser mais um nicho do turismo de natureza, alimentando unidades de alojamento, não só o turismo em espaço rural, mas já outra escala de investimentos. Eu vou dar três exemplos. Um emblemático, em Aldeia das 10, o Hotel Rural Quinta da Geia, provavelmente o hotel português da região de Coimbra, mais conhecido na Holanda. Vou dar o exemplo de um produto turístico totalmente inovador, junto ao Alva, que é o Aqua Village. Claramente aproveitar a zona de Val, aproveitar a zona de Val para criar ali oferta turística claramente diferenciadora, portanto, digamos, já com um segmento em termos de consumo mais elevado. E refiro-me a um outro projeto, ali bem próximo, em que a zona ribeirinha é aproveitada para produzir pera passa e para instalar possivelmente o maior capril da região da Beira Serra, e refiro-me ao projeto Várzea Bio, que agora está a trabalhar na outra componente, que é precisamente a componente de alojamento turístico. É um projeto que devia ser analisado, estudado e replicado nas suas mais-valias. Numa zona do Ribalva, aproveitando toda a zona, os solos com a melhor aptidão agrícola para produzir pera passa, um capril com os mais elevados padrões em termos técnicos de controle da qualidade do leite e da produtividade de cada animal, com a tecnologia que o professor Pedro Bringer há pouco recomendava nessa nova abordagem da agricultura e, portanto, acoplando aqui uma outra componente que é a componente de alojamento. Associada a isto, a possibilidade de, a prazo, se desenvolver ali uma ecopista que estamos a desenhar. Estava aqui à procura de uma pausa, mas não consegui encontrar. Porque já estamos aqui assim nos 18 minutos. Pronto, eu termino já. E depois há outra oportunidade que o território oferece. Apesar dos constrangimentos que os incêndios geraram em 2017, e vou dizer, o desvirtuar da paisagem que todos nós conhecíamos antes e que hoje percebemos, ainda surgem projetos novos. O grupo Marriott está a criar um hotel de charme em Sangião, aldeia de montanha, aproveitando um palacete. Portanto, de facto, há hoje uma procura crescente, acelerada pela pandemia, para procurar espaços naturais, áreas protegidas, áreas valorizadas. Deixo duas notas. Um desafio que o professor Pedro Binho do Amaral, há cerca de 3 anos atrás, nos lançou para criarmos aquilo que podia ser a aproximação a uma área de paisagem protegida na zona de Val do Alva. Acho que era um processo a retomar. A necessidade de implementar rapidamente o modelo de gestão para a implementação das AIGPs, das Ações Integradas de Gestão da Paisagem. Ou seja, é importante rearborizar, reflorestar, criar zonas mosaico, zonas tampão, e essas zonas tampão claramente têm que ter tem que ser pastagem e zonas de aproveitamento ligadas à silvopastoriça. Concluo
Eu sou um otimista, mas eu sou um otimista e bater-me-ei sempre para construir uma visão progressista das coisas. Mas temos um drama neste momento em mãos, que eu vos vou mostrar. ICNF, Instituto da Conservação da Natureza, Florestas, portanto, produziu em 2020 um mapa de perigosidade conjuntural de incêndios rurais. Tinha, não sei se estão a conseguir ver. Tem que aproximar mais, porque não se está a ver. Mais um bocadinho, está quase. Não, não se está a ver, só se vê. Mas deve ter a ver com a imagem de fundo. E com este mapa nós conseguíamos realizar transformação positiva do território usando os instrumentos que o Estado e a União Europeia disponibiliza, e conseguimos rentabilizar as amenidades do território. Esse mapa de perigosidade que limitava aqui determinadas operações transformou-se num mapa completamente vermelho, possivelmente. Não vão conseguir ver. O outro tinha uns verdes e uns amarelos, onde basicamente impede de fazer o que quer que seja de produtivo e útil para transformar a paisagem. Isto é um atentado ao desenvolvimento, é um atentado à fixação de novas atividades, é um atentado a querer transformar o abandono do território, da floresta. Isto é a promoção do mais vil desordenamento ordenado por quem tem por missão conservar a natureza e as florestas. Isto é uma vergonha em qualquer parte do mundo e especialmente em Portugal. Isto é a ordem para nada fazer, para tudo abandonar. E é isto que está plasmado, é o que está plasmado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, no Diário da República do dia 28 de março de 2022, no aviso extrato 6345 de 2022. É a impossibilidade de nada se fazer para rentabilizar tudo o que seja a componente endógena destes territórios. E algo tem que ser feito. Eu não queria acabar com uma mensagem negativa, até porque sexta-feira estarei numa sessão na Covilhã, no âmbito do Programa Regional de Ordenamento do Território, onde basicamente estaremos a trabalhar na elaboração do PROT da região, em temas ligados com o território, a mobilidade, o ambiente, a energia, as questões sociais e o turismo. De facto, esta proposta de condicionantes, este mapa de perigosidade, pura e simplesmente aquilo que promove é o abandono deste território e é o desordenamento por completo deste território. À ordem de um organismo que tem por missão conservar e criar condições para, com regras, se produzir, se manter a paisagem viva. Eu tenho vergonha de ter que impedir, constrange-me ter que impedir empreendimentos, operações que estão no terreno, algumas delas com financiamento comunitário, à luz desta carta de perigosidade. Portanto, resta-nos resistir e resta-nos combater para que este documento seja revisto. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Pronto, depois destas apresentações que nos deram contexto e desígnios, tínhamos aqui sempre uma apresentação pela doutora Alexandra que nos poderia dar instrumentos e meios. E pronto, se calhar passava já a palavra. Muito obrigado por estar aqui connosco. Muito bem, muito obrigada a todos, cumprimento os oradores que fizeram de facto aqui 3 abordagens muito interessantes. Cabe-me a mim agora, o desafio que me foi feito foi falar um bocadinho sobre fundos disponíveis para este território, para a região do interior em geral, mas com o foco neste território.
Eu trazia aqui, no fundo, 3 ou 4 notas de observações de potenciais oportunidades que possam existir, sendo certo que, representando eu aqui a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, não irei pelos fundos que estão disponíveis, nomeadamente no PDR, para o desenvolvimento rural ou para o Fundo Ambiental, mas que nós sabemos que são também oportunidades relevantes para estes territórios, nomeadamente pelo facto de estarem integrados no programa de revitalização do Pinhal Interior, que na verdade foi uma iniciativa do anterior governo, mas que tudo indica que terá um forte apoio do atual governo na medida em que esta orientação se mantém, e que no fundo representa aqui uma abordagem territorial de tentar juntar os atores e orientá-los em alguns domínios e em alguns eixos de trabalho para os quais foram já identificados projetos de referência com financiamentos de referência, sendo certo que, em alguns casos, os financiamentos são competitivos e eu diria até são altamente competitivos. Portanto, temos que ter aqui em conta que estas oportunidades de facto estão ao dispor dos territórios, mas muitas vezes só se consegue ser competitivo, como dizia o Sr. Presidente de Câmara, se soubermos trabalhar em rede, se soubermos trabalhar sinergias entre os vários atores, entre as várias perspectivas, e este webinar, desse ponto de vista, é um desafio extremamente interessante, porque faz com que, nomeadamente os alunos do curso para o qual ele é, em primeira instância, dedicado, lhes faz perspectivar, de facto, estas necessidades e estes trabalhos coletivos, que só assim é que poderão ser bem-sucedidos. E, portanto, no âmbito deste programa de revitalização do Pinhal Interior, há 20 projetos que foram identificados numa resolução do Conselho de Ministros. Este é um programa mais vasto, não é só para este território, abrange as CIM de Coimbra, Leiria, Médio Tejo, Beira Baixa, Ibeiras e Serra da Estrela, mas há de facto aqui uma aposta grande e a CCDR tem apoiado, do ponto de vista financeiro, a equipa técnica, que é o primeiro passo para que se criem estas sinergias e este trabalho em rede. Há vários projetos destes 20 que foram elencados que serão muito relevantes para este território, mas eu diria que a preocupação aqui é trazer pessoas, é trazer empresas, e as pessoas não vêm sem empresas e as empresas não vêm sem pessoas, e portanto há aqui assim uma atuação que tem que ser absolutamente concertada, porque as pessoas não vêm se não houver habitação, não vêm se não houver escolas, e portanto há aqui toda uma política integrada que tem que ser trabalhada, e como dizia, os fundos disponíveis são muito diversos e é preciso no fundo estar atento. Naturalmente que, sendo a CCDR gestora de fundos europeus, pareceu-me que esta também poderia ser uma preocupação a trazer aqui neste debate, uma vez que nós estamos a preparar o Portugal 2030. Aliás, o motivo pelo qual eu estou aqui hoje é precisamente porque os vários colegas do Programa Operacional Regional estão hoje dedicados a trabalhar com a Comissão Europeia na primeira ronda de negociações do nosso programa. E, portanto, aquilo que eu vou dizer não é absolutamente fechado, mas não irá haver grandes desvios destas opções, porque elas estão em total alinhamento com aquilo que são as opções nacionais e europeias. E, portanto, o foco vai ser claramente aumentar a competitividade das empresas, com a lógica de tentar transformar o perfil produtivo e económico dos territórios, e portanto nós aqui no centro temos que saber olhar para o território, saber lê-lo e saber compreendê-lo, e trabalhar na Serra do Açor é muito diferente, trabalhar na costa marítima é muito diferente de trabalhar em espaços com características diferenciadas, e portanto este é o grande desafio, é que de facto na região centro, apesar do objetivo ser idêntico em todo o lado, a forma de chegar lá pode porventura ser diferente. Não temos dúvidas que reforçar a capacidade tecnológica é importante, não temos dúvidas de que apostar em recursos humanos mais qualificados e criar valor é crucial, e portanto todos aqueles recursos que o Sr. Presidente falava terão tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade dos atores de lhe darem uma nova abordagem, uma nova roupagem, criar aqui valor a partir daquilo que são recursos endógenos, daquilo que são recursos naturais. E, portanto, os fundos também têm que estar ao serviço desse tipo de preocupações.
E tendo em conta as características deste território, eu poderia falar aqui naquilo que são as opções e os diferentes sistemas de incentivos que vão existir para as empresas, mas eu penso que o foco tem que estar nas microempresas, nas pessoas, na criação do posto de trabalho, que é isso que se pretende também, e desse ponto de vista o novo período de programação vai trazer um bocadinho uma linha de continuidade do que já existiu, mas com uma aposta forte em programas de apoio à produção nacional de pequena dimensão das empresas, em programas de apoio à criação do posto de trabalho e, portanto, programas como o PAP, no Programa de Apoio à Produção Nacional, com o FEDER, ou seja, com o fundo destinado mais às infraestruturas, aos equipamentos, bem como programas como o Mais Coeso, que recorrem a Fundo Social Europeu e, portanto, mais a pensar nas pessoas no posto de trabalho, na criação de condições para que eles possam criar a sua própria empresa, vão ser fatores que vão estar em discussão, mas em que nós vamos defender muito que isso seja possível, nomeadamente permitindo alguma diferenciação dos territórios. Isso foi algo que não foi muito utilizado no anterior período de programação e o que se pretende aqui é que possa haver condições para avisos dedicados. E o aviso dedicado pode ser dedicado ao território, pode ser dedicado ao setor, pode ser dedicado àquilo que são as prioridades dos territórios. E, portanto, quando o senhor Presidente falava na questão da definição do Plano Regional de Ordenamento do Território, um dos exercícios que vamos fazer é precisamente em cada território perceber quais são as prioridades, perceber quais são as apostas que se têm que fazer para que depois os fundos possam estar ao dispor dessas apostas. E há aqui uma pedra de toque neste período de programação, que é a junção dos vários atores à mesma mesa. A academia, as empresas, as entidades que utilizam, a sociedade, o cidadão, este triângulo tem que funcionar melhor do que aquilo que funcionou no passado, porque só assim é que se consegue criar valor e transferi-lo para as empresas, para o mercado, para a sociedade, e desse ponto de vista vai haver aqui algum trabalho que será feito no terreno não pela CCDR, mas pelas associações empresariais, pelos centros tecnológicos, pelas entidades que fazem o interface entre a academia e as empresas, porque só assim é que poderemos fazer esse trabalho. E, portanto, o importante aqui é que os atores se envolvam nas discussões. Muitas vezes o que acontece é que quando nós tentamos fazer estes exercícios e chamamos os atores, eles pensam, isto não é para mim, os outros que decidam, e depois quando vão ver as decisões estão tomadas e, portanto, é importante aqui, eu diria que a preocupação não é tanto que instrumentos de financiamento é que existem ou que valores é que estão disponíveis, mas sim a capacidade dos atores colaborarem, criarem projetos transformadores, diferenciadores, trabalhar em rede, porque como diz a Presidente da CCDR, para bons projetos há sempre dinheiro, encontraremos formas de os ajudar. E, portanto, este é o foco em que estamos a trabalhar agora. No entanto, como dizia o Sr. Presidente, também o Programa de Valorização dos Recursos Endógenos, os PROVER, é algo que vamos ter continuidade. Portanto, é um programa que tem apostado, eu diria, há mais de 20 anos nestes territórios, inicialmente muito com investimento público, atualmente mais com ações imateriais, mas que permitam capitalizar investimento privado, que no fundo é esse o objetivo. E nós vamos continuar a apostar nas aldeias do xisto, no iNature, como já falou também, as aldeias de montanha têm ganho um destaque e um papel que tem que ser acarinhado do nosso lado, e portanto esta lógica de abordagens territoriais adequadas às nossas características é algo pelo qual nós temos lutado muito, e eu diria até que somos a região onde isso é mais evidente a nível nacional. Nomeadamente num território como este que estamos a falar, e as intervenções anteriores mostraram bem a riqueza daquilo que existe neste território. E como última nota, dar-vos conta que no âmbito dos programas de cooperação transfronteiriça, e nós aqui estamos muito próximo de Castela e Leão e da Extremadura, mas o meu foco irá ser mais com Castela e Leão, este ano quer dizer, na preparação deste período de programação que iniciamos este ano,
foi pedido para cada território identificar as suas áreas funcionais na perspectiva de que possa haver verbas dedicadas a estas áreas funcionais. E aquilo que identificámos com Castela e Leão foi precisamente a perspectiva do ambiente, do património natural que o território de fronteira tem, e no caso do território de fronteira para a região centro é todo o território, portanto naturalmente que a Serra do Açores está também abrangida, muito a pensar nesta questão dos espaços e das áreas protegidas, da rede Natura, dos geoparques e todos aqueles territórios que têm estas características, e a ideia é que possamos trabalhar em conjunto com os vários atores destes territórios uma estratégia para intervenções no âmbito do Programa de Cooperação Transfronteiriça. É verdade que a gente sabe que os valores em causa não são muito significativos, porque o lado português tem sempre verbas alocadas muito inferiores às espanholas. Mas também é verdade que ao tentarmos pôr a tónica nesta componente, estamos a dar um sinal de que é um ativo que nos preocupa e que tem que ser cuidado, e a Comissão Europeia tem que perceber que há de facto aqui características que nos diferenciam de todos os outros programas de cooperação transfronteiriça que existem na Europa. E, portanto, um bocadinho aproveitar esta tónica que queremos dar, porque de facto nós temos consciência, nós conhecemos a região centro, temos consciência que se não cuidarmos destes espaços e desta riqueza, ficará depois muito difícil ambicionar, aumentar a competitividade, aumentar a população e promover o desenvolvimento dos territórios, que é o que se pretende em última instância. E ficaria por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito enriquecedora esta intervenção, que nos permite já ter uma ideia de quais são os caminhos onde podemos atacar. Portanto, o seminário supostamente terminaria dentro de 3 minutos, vamos estender um bocadinho mais, se todos concordarem, mas eu ia lançar dois temas, que depois podiam pegar, e depois ia pedir fazer uma rodada pelos oradores para fazerem respostas breves, pegando num destes temas, ou noutro, se tiverem alguma coisa a querer comunicar, ia pedir mesmo era que tentassem ser muito concisos e certeiros para conseguirmos tirar isto. Eu, de todas as intervenções, surgiram-me 2 questões, uma que é organizacional e outra que é técnica, que é, portanto, isto existe sempre escalas intermédias, não é? Portanto, há os desafios da escala municipal, mas, por exemplo, a Serra do Açores, que envolve vários municípios, envolve a estrutura de financiamento vem de uma entidade que é a CCDRC, que tem que tratar, como a doutora Alexandra falava, de desafios diferentes para territórios, e a dúvida é se faltam estruturas, uma estrutura tipo a da Serra do Açores, que cruza isto tudo, ou se faltam espaços onde os vários atores se encontrem, mas que depois esses espaços, porque já existem as câmaras, elas podem se encontrar. Mas para ter uma capacidade decisória, uma capacidade ativa, é preciso uma estrutura e um contexto que lhes dê poder, que lhes dê organização. Portanto, se o que faltam são atores, se são estruturas, se é o espaço de encontro. Isto, por um lado, este género de perguntas, portanto, do desafio organizacional, porque parece-me que do ponto de vista dos desígnios, do que a gente quer, já existem bastantes respostas. E outra questão é do desafio técnico. Portanto, o professor Pedro Brinco pôs um desafio muito concreto da arborização, até disse que havia financiamento, mas temos de facto competências técnicas para fazer uma arborização, para a cruzar com a caça, com a silvopastorícia, temos os recursos para fazer essas coisas, para passar estes percursos que o professor Luciano nos pôs à prática, para valorizar os produtos e trazer as pessoas, de facto, a experimentar os exemplos que o Presidente nos falou, para aproveitar os instrumentos e os recursos que a doutora Alexandre nos falou. Portanto, esta questão da componente técnica, também considerando aqui o que
contexto académico e educacional que a gente está aqui a ter. Portanto, deixava estas duas notas e se calhar fazia uma rodada final pela sequência das intervenções, começando por si, professor Luciano. Eu vou ser disciplinado nos 5 minutos, está bem? Que é para poderem estar a falar à vontade e não estarem preocupados com o tempo. Intervenho eu. Muito bem. As questões são pertinentes, as respostas talvez sejam um pouco mais complicadas, pelo menos pela minha parte. Eu creio que o problema não é tanto de estruturas, não é tanto de espaços, mas é mais da forma como eles estão organizados. O problema do território da Serra do Açor resulta de ele ser de confluência, e sendo de confluência devia ser de junção de vontades, mas ao mesmo tempo é um território marginal para essas 3 confluências. Pensemos em termos de distritos, temos Coimbra, temos a Guarda, temos Castelo Branco. Para qualquer desses distritos, a Serra do Açor é qualquer coisa que fica lá numa ponta esquecida. Marginais. Se pensarmos a nível de municípios, acontece o mesmo. Ultimamente, Oliveira do Hospital tem valorizado esta área, mas tem sido ultimamente, porque antes esteve sempre muito abandonada. Era uma área marginal. A sul do Alva, aquilo era serra, era outra coisa. Isso acontece em relação a Arganil. Arganil tem o Piódão, arranjou a estrada em resultado do incêndio, mas Arganil é um município muito voltado para o eixo Arganil-Coja, se quisermos. É um problema tudo o resto que é serra. É um espaço de montanha que tem características diferentes, que já foram aqui abordadas, onde não há gente, onde não há empresas, onde não há dinamismo. Eu também não estou a dizer que as pessoas têm que ir para lá. Agora, temos que arranjar forma de nos organizarmos para que as coisas passem a funcionar de maneira diferente. E se formos para o lado do Fundão e da Covilhã, batemos na mesma. São territórios sempre marginais relativamente às sedes de concelhos. Portanto, se por um lado a confluência poderia gerar pontos de encontro, o facto de estarem afastados dos órgãos de decisão faz com que cada um se centre muito nos seus objetivos e a Serra, que constitui uma unidade, acaba por ficar espartilhada por vários organismos do ponto de vista administrativo. E esse, para mim, é o maior obstáculo. A Serra tem unidade, mas deveria existir um organismo que promovesse essa unidade. Eventualmente, a Comissão de Coordenação está acima destas divisões, porque as próprias CIMs também batem no mesmo, quer dizer, eu refiro ainda aos distritos na terminologia antiga, mas as CIMs acabam por cair um pouco aí. Por isso, se houvesse uma organização que centralizasse como polo de união a Serra do Açor, talvez se conseguisse uma dinâmica um pouco diferente. Eu penso que basicamente é aí que está o problema, é o facto deste território se repartir por várias entidades gestoras e já não entramos no minifúndio e nesses problemas. Mesmo a outros níveis acaba por ser difícil. Nas áreas comunitárias, onde os espaços são maiores em termos de propriedade, aí há outro tipo de problemas. É que muitas vezes as comunidades gestoras estão em Lisboa ou estão noutra parte qualquer do território e, apesar da boa vontade que têm, muitas vezes a disponibilidade é pouca e, portanto, é necessário inventariar os problemas e depois tentar encontrar soluções. O grande óbvio, para mim, é realmente a dispersão dos problemas por órgãos de decisão que se distribuem por situações, por organismos diferentes. Obrigado, professor. Professor Pedro Bingra, quero dar aqui um... Sim, claro. Aqui, eu centro-me na questão técnica. De facto, foi colocada uma questão interessante, que é saber se nós se é tecnicamente execuível apostar aqui na silvopastoriça, na reflorestação com o sobreiro. É.
mas vai exigir economias de escala muito grandes, por um lado, porque nós necessitamos economias de escala no tempo e no espaço. Nós estamos a falar de explorações florestais, no caso de Sobeira, que têm de ser planeadas a 50, 60, 70 anos. Antes dos primeiros 30 anos não há produção de cortiça relevante. E, portanto, nós temos de ter uma economia de escala muito grande. E, de facto, sem financiamento público, dificilmente os proprietários irão investir num negócio a tão longo prazo. Sejam os baldios, sejam os outros privados. Mas há alguns desafios técnicos interessantes a termos em conta. Porque se nós quisermos ter silvopastorícia, a silvopastorícia vai competir com a caça, em certa medida, pelas pastagens. E também vai competir, ao mesmo tempo, pelos terrenos. Se nós tivermos muita silvopastorícia, se nós tivermos muita caça com cervos e coices e veados, aí não vamos conseguir reflorestar a serra. Por outro lado, se nós reflorestarmos a serra, nós vamos ter de afastar todos estes usos. E, finalmente, ainda há um terceiro uso interessante que eu aqui não mencionei, que seria a apicultura, que perdeu muita relevância agora durante os incêndios de 2017 na Serra do Açor e na Serra da Lousã. Durante os incêndios, arderam 95% das colmeias arderam, e também arderam as pastagens para as abelhas, os matos de uso, que eram aqueles que davam a qualidade própria do mel da Serra da Lousã. E, de facto, nós temos aqui usos que se competem. Se nós quisermos fazer queimadas regulares, pedem-se as pastagens das abelhas, abrem-se pastagens para as ovelhas, mas, ao mesmo tempo, se nós fizermos queimadas demasiado regulares, não conseguimos reflorestar com sobreiral. O que nós teríamos de fazer aqui é um zonamento muito eficiente da silvopastorícia, da floresta e da apicultura, e fazer um zonamento que nos permitisse ter este mosaico de paisagem que, ao fim e ao cabo, é o mais desejável até para cortar os incêndios. O que nós não podemos, de maneira nenhuma, ter é esta paisagem ocupada essencialmente por matos, tal como nós temos essencialmente urzes e tojos. Isto porquê? Porque nós estamos a falar, se nós pensarmos na perigosidade de incêndio, dos diversos materiais, dos diversos tipos de coberto vegetal, nós temos uma muito baixa perigosidade nas pastagens, temos uma relativamente baixa perigosidade de incêndios nos bosques já bem formados, nos sobreirais fechados e sombrios, e temos um pico de perigosidade nos matos de urze e de tojo, que em determinadas circunstâncias os matos altos de urze e de tojo, que era aquilo que havia na Pampilhosa, conseguem atingir temperaturas muitas vezes superiores a 1000 graus centígrados. Portanto, se nós deixarmos a serra inteira como está assim mesmo, os incêndios tornam-se absolutamente incontroláveis. Para temperaturas dessas não há capacidade, não é possível apagá-los. Vamos voltar a ter estes incêndios catastróficos. Com a agravante de que quanto mais recorrentes forem os incêndios, mais facilmente quanto maior o intervalo entre dois incêndios, maior a probabilidade que ele volte a ocorrer em breve, porque esses incêndios eliminam o banco de sementes que iria permitir regenerar o bosque, que iria ensombrar os matos. Portanto, nós temos forçosamente de intervir nestes territórios e reduzir a percentagem de matos, aumentando a percentagem de bosques e aumentando a percentagem de pastagens. Agora, isto também, para fazermos isto, nós vamos ter de resolver um problema do emparcelamento do território, mas também resolver o problema do absentismo. Porque, como o professor Luciano Lourenço disse há bocado, de facto, muitos dos proprietários estão ausentes, estão em Lisboa, estão no Porto, seja o que for. Sim, podem estar ausentes, mas o perigo está cá. E as pessoas, os locais, se o proprietário decide deixar o terreno ao abandono, terá de compenetrar-se que a sua decisão de deixar o terreno ao abandono comporta riscos para terceiros. E isto tem de começar a estar refletido, como se irá refletir, na fiscalidade sobre o solo rústico. Neste momento é algo que o governo prepara, que é um agravamento do imposto sobre o solo rústico, ao qual depois são dados benefícios fiscais a quem cultivar e a quem gerir o seu território. O que nós não podemos é continuar a deixá-lo nestas condições. Enfim, obrigado. Muito obrigado com esta nota de que abandonada é que não é? Presidente. Ok. Então, abandonados é que não. Então vamos a factos. Sobre pessoas e técnica no terreno. Cada vez mais o conhecimento e a mobilização dos atores no terreno precisa de suporte técnico. Este fórum de reflexão é importante para alunos, mas também para alunos do ensino superior, mas também para
para quem está no território e para perceber as oportunidades e os constrangimentos. Eu queria relembrar que este território dispõe de estruturas, e a doutora Alexandra Rodrigues poderá confirmá-lo. Nós temos uma série de grupos de ação local no terreno a implementar instrumentos de apoio no domínio do desenvolvimento rural, com instrumentos do PDR e com instrumentos da CCDR, refiro-me àquele mais recente, o SI2E. Nós temos vários grupos de ação local no terreno, a dar apoio a empreendedores a ocupar o espaço da técnica e do aconselhamento. Nós temos as equipas técnicas dos Prover a trabalhar áreas temáticas no território, nomeadamente o trabalho em rede, a valorização de recursos endógenos, o trabalho na área do turismo. Nós temos as comunidades intermunicipais no terreno, com equipas técnicas, com meios financeiros avultados e com projetos no terreno. E temos a CCDR, com toda a sua vasta experiência e ninguém vai levar a mal, deixa eu dizer, e a sua assinalável mochila financeira. Não é propriamente um envelope financeiro, é uma mochila financeira como entidade gestora, negociadora e gestora de fundos comunitários. Portanto, do ponto de vista técnico, há gente preparada no território. Não podemos é desmanchar esta rede que está no terreno. Acresce ainda as várias unidades que fazem parte do Sistema Científico-Tecnológico Nacional. Pessoas como o Pedro Bingre, que deu aulas em Oliveira e deixou marcas. Pessoas que estão na BLC3 em Oliveira a investigar em áreas de ponta. E é preciso colar esse trabalho ao território, colá-lo ao ensino superior, colá-lo às empresas, aos portadores de projetos, aos empreendedores, colar a inovação, a investigação aos novos produtos e ao setor produtivo. Depois, há aqui outra nota importante. Oliveira do Hospital, não tendo como fundão uma autoestrada, uma linha de caminho de ferro eletrificado, não está a 15 minutos de uma universidade. Temos, infelizmente, ensino superior na cidade. Mas em termos de perdas demográficas e de estrutura demográfica, conseguimos manter num nível equilibrado comparativamente até com outros territórios que têm as condições ao nível de infraestruturas para a fixação e de dinamização. Há dias, numa conversa com o presidente Paulo Fernandes, pessoa que muito me admiro e estimo, tivemos pioneiramente no lançamento da rede das aldeias de xisto, lá para o início dos anos 2000. O Paulo Fernandes referia que trabalhava para captar engenheiros informáticos para o fundão. Fazia um trabalho de pesquisa, de prospecção para captar engenheiros informáticos. Eu dizia ao Paulo Fernandes que em Oliveira do Hospital produzimos engenheiros informáticos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, de facto, com um nível de empregabilidade de 100%. E estamos aqui só com a Serra da Estrela a dividir Oliveira do Hospital do fundão. Mas alguém me dizia há dias da CCDR, a propósito do PROT, e disse-me o seguinte: Francisco, foque-se nestas 3 palavras: pessoas, habitação, emprego. Pessoas, habitação, emprego. E ainda bem que há pouco a doutora Alexandra Henriques voltou a este triângulo virtuoso. Para concluir, temos que nos habituar a rotinar o pensar supramunicipal, o pensar intermunicipal e o agir com coordenação local. No resto, vou dizer uma coisa só para chatear o Pedro Bingre do Amaral. Deixem-nos trabalhar. Por favor, deixem-nos trabalhar. Porque talvez agora já dê. Não dá porque tem a ver com a imagem de fundo. Eu pensei que conseguisse mostrar-vos o mapazinho que eu devia ter trazido para partilhar, mas eu depois vou remeter para vós, para perceberem o constrangimento. O constrangimento que
cria para quem quer transformar produtivamente o território. 2 notas finais. Sob a oportunidade que o Pedro referiu relativamente ao sobreio. A APCOR já contactou a Oliveira do Hospital para perceber se estamos disponíveis para lançar áreas, projetos piloto, no domínio da expansão para norte do sobreio. Obviamente a APCOR, a Associação Portuguesa de Corticeiros, não brinca com estas coisas, nem faz isto por entreter. Nota final. O plano de revitalização do Pinhal Interior é um excelente instrumento para dar um importante impulso a toda esta área geográfica. E concluo dizendo, temos estruturas técnicas no terreno, não podem ser desagregadas, não podem ser desmanchadas. É preciso que trabalhem em rede, que cada uma cumpra a sua parte com os instrumentos que o próximo período de programação ou o atual período de transição põe ao seu dispor, nomeadamente os instrumentos PRR e aquilo que vem no âmbito do Portugal 2030, e este programa nacional, que também será feito depois até alimentado com financiamento comunitário. Acho que se cada um fizer, e os municípios definitivamente têm que se habituar, e acho que foi feito um percurso, primeiro numa escala mais reduzida, mas hoje no âmbito da escala das CIM, hoje os municípios têm um imperativo de cooperação e de trabalho em rede. Espero que não se perca este capital. Concluo num grande desafio, que é o desafio demográfico. E isso obriga-nos a todos realmente a repensar a nossa atuação nos próximos 20 anos. Temos que perceber onde é que queremos estar daqui a 20 anos e o desafio demográfico, o drama demográfico, o déficit demográfico, chamem o inverno demográfico, chamem-lhe o que quiserem, é o grande desafio que Portugal e particularmente o nosso território, a região centro e particularmente o interior da região centro tem para fazer ou não fazer aquilo que identificamos aqui como o correto e o caminho certo a fazer. Como 100 pessoas, não conseguimos fazer absolutamente nada. Haverá, sim, muitos javalis, haverá muitos corsos, muitos veados, mas não haverá possibilidades de fazermos algo produtivo. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Doutora Alexandra, para fechar. Muito bem. Depois desta intervenção é difícil trazer mais argumentos. Eu de facto concordo em pleno com aquilo que foi dito. As estruturas já existem, melhores ou piores capacitadas, elas existem, elas têm que trabalhar, têm que saber articular-se, organizar-se, e eu ia dar um exemplo de projetos, um deles até o Sr. Presidente já referiu, mas são projetos que a região, a CCDR lançou à região e que só aprova se vierem em bloco os principais atores, os principais players, e estou a falar do projeto do queijo, que foi referido, do projeto do vinho, que também lançámos, que são exemplos daquilo que atores que não trabalhavam habitualmente juntos, quando o fundo disponível só está disponível, na verdade, se eles vierem trabalhar coletivamente, as entidades organizam-se, as entidades conseguem criar estratégias, conseguem afinar caminhos e conseguem trabalhar e conseguem inovar. Porque tudo aquilo que foi dito é importante, mas não podemos deixar e esquecer que sem inovação não nos tornamos mais atrativos. E, portanto, é possível, nós acreditamos piamente de que os atores que existem na região estão cada vez mais capacitados, quer sejam as CIM, do ponto de vista do intermunicipalismo, quer sejam as entidades de interface. A BLC3, que deu o exemplo, é um excelente exemplo neste território daquilo que é possível fazer com condições que por vezes estão adversas. E, portanto, a minha nota final é de otimismo e assim haja pessoas. O otimismo é sempre uma boa maneira de terminar. Eu queria primeiro também agradecer à coordenadora do curso de Gestão de Território, a doutora Silvia Mendes, pela impulso e organização do seminário, o apoio que o nosso técnico deste qual o Pedro Oliveira também nos deu, e sobretudo agradecer quer aos participantes, quer aos palestrantes,
Muito obrigado pelas vossas contribuições. E Obrigada espero a nós. que possam vir para um segundo webinar, seja como assistentes ou como oradores. Obrigado pelo convite e um abraço ao Pedro Oliveira, que estava ali disfarçado, ele como benfiquista está ali disfarçado atrás do azul. Estava no back-office. Mas estás bem. Olha, correu bem, obrigado. Muito bem. Cumprimentos, muito Obrigado. obrigado. Obrigada então a todos. Boa tarde. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Adeus.